Aí as pessoas podem falar, Eduardo, o Alexandre de Moraes vai tomar essa sanção. Vale lembrar, não é sanção contra o Brasil, é sanção apenas contra o Alexandre de Moraes. Esse é o meu trabalho aqui. Não vamos confundir as coisas, que eu já vi mídia de esquerda querendo dizer que eu estou trabalhando por sanções contra o Brasil. Mentira, né? O próprio Paulo Figueiredo, que esteve comigo em várias reuniões, fala abertamente que eu sou contra isso daí. Esse não é o meu trabalho, em que pese eu não gostar do governo Lula, mas eu não trabalho para que o brasileiro acabe sendo punido ainda mais, né? Mais do que ele já está tendo por inflação, por desemprego desse governo, né? Que acaba de roubar os velhinhos do INSS. Então as sanções que eu trabalho são contra o Alexandre de Moraes. O Eduardo Bolsonaro jogou uma bomba ao falar sobre sanções contra o Alexandre de Moraes. Mas será que ele está cruzando a linha da soberania nacional? Porque os esquerdistas estão com esse papo, né? A polêmica, a tentativa de separar o Moraes do Brasil, segundo os esquerdistas, está levantando suspeitas de interferências externas no STF. Eles estão tentando vir para cima do Eduardo Bolsonaro e ele está colocando as cartas na mesa aqui. Você não vai acreditar no que ele diz. Já deixa o like em homenagem ao filho do mito e vamos conferir isso agora. Olá, Ala, Lacombe, Max, satisfação falar com vocês da Timeline, toda a sua audiência. Né? Sempre falo que sou assinante, sou mesmo, e gosto muito do trabalho de vocês. Parabéns pela coragem e por levar adiante essas análises, antes de mais nada, porque normalmente quem está fora do Brasil consegue, além de ter mais clareza do que ocorre no nosso país, né? Porque está fora desse furacão, não é dragado para aquela rotina lá de Brasília, mas também por ter mais liberdade. Hoje em dia, qualquer pessoa que esteja nos Estados Unidos, ela tem mais liberdade até mesmo do que um senador no Brasil. Ou vocês acham que senadores e deputados no Brasil não tomam pressão do STF? É só vocês verem a atitude de pessoas importantes que assumem, às vezes, cadeiras das principais dentro do Congresso Nacional e que, às vezes, mudam de um comportamento para outro após certos encontros, certos jantares e almoços que ocorrem lá em Brasília. Bem, a análise eu vou deixar com vocês. E agora, falando especificamente dessa questão da vinda ao Brasil do do coordenador para sanções do State Department, o David Gamble. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que o State Department equivale ao MRE no Brasil. É que nos Estados Unidos as atribuições são um pouquinho diferentes, né? Alguns secretariados têm uma parte da MJ, da AGU, outros uma parte da chancelaria, que mistura com outras coisas mais. Porém, dá para a gente cravar aqui que o State Department é como se fosse o Ministério das Relações Exteriores. E quem seria o chanceler? Seria então o Marco Rubio, que é secretário de Estado, Marco Rubio, só que é status de ministro. Então, debaixo do Marco Rubio está aqui o David Gamble Jr., que é o coordenador para fins de sanção. Quando eu recebi uma chamada de uma pessoa do governo dizendo que ele iria para o Brasil, né, vai ficar pelo menos segunda e terça-feira lá, essa pessoa sabe, assim como todos nós, que isso daí é um claro recado para o Brasil. É para quebrar com qualquer tipo de ideia, com qualquer tipo de narrativa de gente que acha que não, sanção do Alexandre de Moraes é algo que está sendo falado, o Eduardo está lá do exterior e fala disso, e etc. Mas é algo que está longe de acontecer. Então, não. Primeiro de tudo, não está longe de acontecer. Eu acho que está mais perto do que a gente imagina. Então, a saída do David Gamble é um primeiro passo nesse sentido, tá? E isso daí mostra que a gente está mais perto do que nunca para essas sessões. Outro ponto que é interessante destacar é que essa delegação que vai ao Brasil, essa comitiva, ela tem mais gente ali no meio. E são pessoas, autoridades americanas, que estão olhando para a questão da segurança nacional norte-americana. A gente teve recentemente nos Estados Unidos a operação Take America Back, que prendeu 18 criminosos brasileiros com envolvimento com o PCC, fazendo comercialização e porte ilegal de armas, né, armas ilegais, passando pelos estados da Flórida, Massachusetts e Carolina do Sul. Então, interestadual em vários pontos, e também com fentanil, que é uma droga aqui nos Estados Unidos, vamos assim dizer, equivalente ao crack. Existe uma epidemia aqui nos Estados Unidos que ela tiver essa droga. É uma droga que ela é barata, ela vicia mais do que o crack, inclusive, e ela leva pessoas que tinham até uma vida normal, mas quando experimentam e entram para o mundo dessa droga, acabam virando, no popular do Brasil, né, cracudos. Pessoas que moram na rua e fazem de tudo possível e imaginável para adquirir essa substância. Então isso é um problema que é tratado de muito sério nos Estados Unidos. E a gente viu recentemente que o governo Trump tem colocado o rigor da lei para cima dessas organizações criminosas, colocando inclusive como grupos terroristas o Trem da Arágua. Trem da Arágua é um grupo como o PCC, como o CV, o TCP, o ADA, só que da Venezuela. E o governo Trump, numa parceria com o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele,
e o seu ministro da Justiça, Gustavo Villatoro, fizeram com que esses criminosos venezuelanos, de facções criminosas do crime organizado da Venezuela, presos nos Estados Unidos, fossem para El Salvador. Então, existe uma ideia que ainda falta ser concretizada, está no plano da cogitação, eu diria ainda, mas já foram dados os primeiros passos. Eu cheguei a fazer alguns contatos dentro da administração Trump com relação a isso, para ver se a gente consegue também levar com que essas organizações criminosas brasileiras sejam dado a elas o tratamento de organizações terroristas nos Estados Unidos. E quem sabe, aí tem que fazer um estudo profundo sobre os tratados Brasil e Estados Unidos, tratados com relação à extradição e etc., mas quem sabe ver até a possibilidade de, uma vez preso nos Estados Unidos, identificada essa conexão com essas organizações criminosas, para que esses brasileiros bandidos cumpram suas penas nos presídios de El Salvador. Eu fui 2 vezes a El Salvador, não faz muito tempo. Numa delas, eu visitei alguns presídios com uma delegação de parlamentares brasileiros da Comissão de Segurança Pública, deputados federais, e a gente teve a oportunidade de visitar o CECOT, o Centro de Confinamento para Terrorismo, e é algo realmente sensacional. Ali é cana braba, e o Bukele, o que ele fez para resolver o problema da segurança de El Salvador, que era o país mais violento do mundo em 2016, e passou a ser hoje o mais seguro, dos mais seguros do Ocidente e do mundo? Primeiro, ele teve que construir uma maioria no Congresso. Feita essa maioria no Congresso, ele fez várias reformas legais. E a principal reforma legal que ele fez é basicamente o seguinte: o bandido que vai preso muito dificilmente sai. Ele tem que cumprir uma pena muito extensa. Mas mais do que uma pena extensa, é a certeza de que ele vai para a cadeia. Nós temos vários estudos na área de criminologia que mostram que não é o tamanho da pena que inibe o bandido de delinquir, mas sim a certeza da punição. E em El Salvador, a punição ela é braba. Nesse tripé dos crimes violentos, que inclui desarmamento, porque a pessoa rouba a luz do dia porque as vítimas não conseguem se defender. O Brasil ainda é um país armado. Tráfico de drogas, tudo tem relação com tráfico de drogas. Ou o bandido está sob efeito de entorpecentes, ou ele aluga as armas na favela, né, dominada pelos traficantes, e vai estourar banco, cometer os seus crimes, ou ela rouba o seu carro, o seu celular, e vai se esconder dentro das comunidades dominadas pelo tráfico de droga. Então sempre tem relação com o tráfico de droga. E o último, o desencarceramento, que é aquele caso clássico, né, que a polícia pega o cara tem uma ficha criminal que dá a volta no quarteirão, e todo mundo se pergunta, como que um sujeito como esse consegue estar em liberdade? Então é nesse tripé, especialmente, o Bukele ele também agiu com relação contra o tráfico de drogas. Mas o principal é a questão do desencarceramento. Ele acabou com o discurso de coitadismo e coloca as pessoas presas. Então, nessa comitiva do State Department que vai ao Brasil, também existem autoridades que estão concentradas na questão das organizações criminosas brasileiras. Eles estão com medo de que, com a proliferação, com o aumento do território do Rio de Janeiro, depois daquela DPF do Partido Socialista Brasileiro, que o Fachin atendeu, né, PSB, vale lembrar, é o partido do Flávio Dino, é o partido atual do Marcelo Freixo, que praticamente proíbe a polícia carioca de fazer operações em favelas. As favelas do Rio de Janeiro hoje, elas estão aumentando o seu território, aumentando as barricadas, entrando no asfalto e servindo de reduto para criminosos não só de todo o país, como também de fora. Começam a aparecer conexões, inclusive, com grupos terroristas extremistas, que é o caso da Al-Qaeda, que é o caso do Hezbollah. Isso daí tudo está acontecendo nesse momento, né? Investigações estão ocorrendo, operações no Rio de Janeiro, e os americanos estão de olho nessa questão. Eles não querem que, de alguma forma, esse tipo de pessoa entre nos Estados Unidos. Então, daí também, eles irem ao Brasil, esse encontro com o senador Flávio Bolsonaro, que preside a Comissão de Segurança Pública do Senado, também um provável encontro com o presidente da Comissão de Segurança da Câmara, né, o deputado delegado Paulo Bilinski. Isso tudo daí também está no meio dessas tratativas. Se eu pudesse adicionar aqui também um ponto a mais, é que a visita do coordenador para as sanções do State Department ao Brasil, o David Gamble Jr., ela ocorre no momento após a demissão do Mike Waltz, que é o conselheiro de Segurança Nacional. Uma sanção, ela tende a ouvir várias pessoas, né? Muitas autoridades do primeiro escalão Trump. E certamente o National Security Advisor, o Mike Waltz, seria uma dessas pessoas ouvidas. Só que, na ausência dele, quem é que cumulou a sua função é o Marco Rubio, que é o 01, que é o chanceler, que é o secretário de Estado norte-americano.
Então, aquilo que poderia ser um problema, porque deveria ser nomeada uma nova pessoa para o cargo de Conselheiro Nacional de Segurança, talvez isso possa ter se transformado até, sem querer, numa facilidade, porque como o Marco Rubio vai coordenar esses dois ministérios, o State Department e o NSC, National Security Council, ele vai conseguir tomar uma decisão e levar adiante de maneira mais célere ainda as sanções contra o Moraes. Se está vindo um representante, um enviado do Trump para o Brasil para tratar dessas questões, com agendas com o senador Flávio Bolsonaro, como Jair Bolsonaro e várias outras autoridades brasileiras, eu acho que isso daí tem tudo, né, para se verificar nas sanções contra o Moraes. Eu costumo até dizer que o resgate da democracia brasileira, da normalidade entre os poderes, né, para a gente voltar a ter senadores e deputados falando abertamente o que pensam dentro da tribuna do Congresso, para que ninguém mais seja censurado com base nos seus posts na rede social, esse terror instalado pelo Alexandre de Moraes, isso passa por colocar um freio nele. E que freio que é esse? São essas sanções. Aí as pessoas podem falar, Eduardo, o Alexandre de Moraes vai tomar essa sanção. Vale lembrar, não é sanção contra o Brasil, é sanção apenas contra o Alexandre de Moraes. Esse é o meu trabalho aqui. Não vamos confundir as coisas, que eu já vi mídia de esquerda querendo dizer que eu estou trabalhando por sanções contra o Brasil. Mentira, né? O próprio Paulo Figueiredo, que esteve comigo em várias reuniões, fala abertamente que eu sou contra isso daí. Esse não é o meu trabalho, em que pese eu não gostar do governo Lula, mas eu não trabalho para que o brasileiro acabe sendo punido ainda mais, né, mais do que ele já está tendo por inflação, por desemprego desse governo, né, que acaba de roubar os velhinhos do INSS. Então as sanções que eu trabalho são contra o Alexandre de Moraes. Eduardo, ele pode ser sancionado. Primeiro que isso daí significa que ele não vai conseguir nem ter um cartão de crédito, uma conta bancária. Mas ele pode continuar colocando adiante todas essas pautas. Olha, eu acho difícil. Por quê? Porque o governo Trump dos Estados Unidos, que está tendo um discurso muito forte contra a censura, né, vide não só o Marco Rubio, mas o D.D. Vance também, naquele seminário lá em Berlim, diante de várias autoridades europeias, principalmente militares, onde ele fala, ou a gente divide os mesmos valores, ou vocês não vão contar com a ajuda dos Estados Unidos, vocês se virem sozinhos. E a gente já viu que sozinho os europeus não conseguem acabar nem com a guerra da Ucrânia, não conseguirem impedir o seu início, e o Trump vai querer levar isso daí a cabo. Então é a bandeira dele, é a bandeira do Elon Musk, é a bandeira de muita gente dentro do governo dele, do Stephen Miller, que é uma pessoa que é pouco falada, mas muito importante dentro do governo Trump. O Jason Miller também, né, tem o Stephen Miller e tem o Jason Miller. Jason Miller, aquele que foi detido por 3 a 4 horas no aeroporto de Brasília, depois de discursar no CIPEC Brasil em 2021. Essas pessoas todas, o Alexandre de Moraes ele tem uma coleção de gente que não gosta dele. Mas as sanções contra o Alexandre de Moraes, elas se justificam porque o Alexandre de Moraes está tão confortável que ele está impedindo até que empresas americanas, como a Truth Social, que é a empresa do Trump, e a Rumble, do Chris Paplovsky, venham ao Brasil livremente para explorar o mercado de redes sociais, que é o segundo maior mercado do mundo, logo depois dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes tem mandado ordens para prender americanos, cidadãos americanos, com base em tweets que eles deram a partir do território de solo norte-americano. Isso daí não faz nenhum sentido o Trump deixar que isso daí ocorra livremente. E o Alexandre de Moraes tomando essa sanção, eu duvido que algumas das outras autoridades brasileiras, você pode botar aí o PGR, os outros 10 ministros do STF, presidente da Câmara, presidente do Senado, seja lá quem for. Eu duvido que alguma autoridade de Brasília vá pegar essa bandeira da censura e perseguição do Alexandre de Moraes e vá levar ela adiante. Porque essa pessoa vai incorrer em ser sancionada também. Não custa muito para o Trump sancionar. Pense com a cabeça de um americano, né? O Brasil, ele não tem uma representação muito significante no PIB dos Estados Unidos. Se não me engano, é 2 ou 3%. É pouquíssima coisa. Do ponto de vista comercial, não existe qualquer preocupação por parte dos Estados Unidos. Do ponto de vista diplomático, poxa, o Lula é o maior vocal, o Brasil, né? E aí você vai colocar todo mundo no mesmo balaio, tá? Você vai generalizar. O Lula é o maior vocal que defende o Hamas. O Lula defende o fim do padrão dólar. O Lula recebeu 2 navios de guerra do Irã sancionados pelos Estados Unidos. Inclusive, esse assunto vai voltar à tona ainda, tá? Talvez esteja no bojo aí da visita do State Department no Brasil agora. Então, com base nisso tudo, nem pelo ponto de vista comercial e nem pelo ponto de vista político-diplomático, o Trump se preocuparia muito em sancionar um Alexandre de Moraes, 2 ou 3 do STF, 4 ou 5 do STF, uma turma do STF, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Agora, vale lembrar, para finalizar esse ponto, os Estados Unidos, eu pego como exemplo quando sancionaram o Michael Moreno, que é o ministro do STF da Venezuela. Quando eles sancionaram o Michael Moreno, na sequência, quem é que veio e sancionou também? Canadá e União Europeia.
Então, se o Alexandre de Moraes já deu declarações, quando estavam falando que ele poderia perder o visto americano dele, ele falou, olha, ele declarou, eu não gosto nem muito de ir nos Estados Unidos, eu prefiro a Europa. Né? Lembrou muito o Gustavo Petro, o presidente da Colômbia. Então, se ele gosta muito de ir para a Europa, fique esperto, porque lá também podem se verificar essas sanções, porque os Estados Unidos sancionam ele no Brasil, né? Sanciona os Estados Unidos, faz a primeira sanção, e depois trata com os europeus para que isso seja estendido também para a União Europeia. E já tem, né, projeto de resolução para o Parlamento Europeu, feito pelo eurodeputado Dominik Tarczyński, eurodeputado polonês, para sancionar o Alexandre de Moraes. Então, muita coisa acontecendo, e eu creio que o Alexandre de Moraes sim será sancionado, e a gente vai conseguir resgatar a nossa normalidade no Brasil. Parar com essas perseguições, parar com maldade, deixar a anistia correr livremente na Câmara, porque se correr livremente, eu tenho certeza de que ela vai para frente, e ai de quem quiser levar adiante as bandeiras da censura e da perseguição. Uau! Já deixa sua nota de 0 a 10 pro incrível Eduardo Bolsonaro. Vamos girar a notícia, já que é para a revista Timeline. Vamos de Lacombe, o idealizador da revista Timeline. No final eu volto com as considerações. Em horário nobre, propaganda enganosa produzida com o dinheiro dos pagadores de impostos, veiculada às expensas de emissoras de rádio e TV. Cadeia nacional para todo mundo ouvir as lorotas de sempre e as novas. Foi na cara dura mesmo. Sem vergonha nenhuma, sem nem mesmo um constrangimento pontual, um piscar de olhos mais acelerado, um espasmo facial discreto, nada. E o próprio pronunciamento oficial de Lula foi justificado por aliados com uma mentira. Ele preferiu gravar o vídeo, não quis se comprometer porque centrais sindicais convocaram 2 atos simultâneos, um em São Paulo e outro em São Bernardo do Campo. Por isso, Lula resolveu não ir a nenhum. Claro, não teve nada a ver com o fracasso do ato do ano passado, com o patrocínio milionário da Lei Rouanet, shows musicais, sorteios de brindes no enorme estacionamento do estádio do Corinthians, que ficou ainda maior com a presença de meia dúzia de gatos pingados e a ausência do Brasil de verdade. Quem não é masoquista, nem cúmplice de mentiroso, nem mentiroso também, assistiu ao pronunciamento de quase 5 minutos, tendo embrulhos no estômago. Lula jura que a economia brasileira está voando. Claro que ele não citou dados divulgados nos últimos dias, como a taxa de desemprego no primeiro trimestre deste ano, que subiu para 7%. No último trimestre de 2024, o indicador estava em 6,2%. Também omitiu que o número de vagas de trabalho abertas em março ficou em pouco mais de 70 mil, bem abaixo da expectativa de economistas que participaram de uma pesquisa da Reuters. Eles esperavam a criação líquida de 200 mil vagas. Lula também não citou o relatório publicado pelo Banco Central na última quarta-feira, apontando que as estatais federais, estaduais e municipais registraram déficit de 1 bilhão 270 milhões no primeiro trimestre deste ano, o segundo maior da história. Só ficou atrás do resultado negativo do primeiro trimestre de 2024, quando as estatais registraram um déficit de 1 bilhão 510 milhões. Se por um descuido imperdoável da turma do marqueteiro Sidônio Palmeira, Lula tivesse falado do rombo das estatais, que a ministra da Gestão, Esther Dweck, já ensinou a jornalistas que não é rombo, o petista teria botado a culpa nos governadores e prefeitos. Mesmo que a verdade seja inescapável, quem puxou o saldo negativo foram as empresas administradas pela turma do Lula. As empresas municipais tiveram lucro de pouco mais de R$1 bilhão. As estaduais registraram déficit de 556 milhões. E as federais, prejuízo de 1 bilhão 750 milhões. Pelo menos a inflação está sob controle. Não, isso Lula não disse. Até mentira tem limite. A inflação está acima do teto da meta. E, com o discursinho do petista em defesa do fim da jornada de trabalho 6x1, novos aumentos de preços estão sendo garantidos. Sobre a roubalheira contra aposentados e pensionistas, Lula disse que o governo dele desmontou o esquema. Ora, de 2022, último ano do governo Bolsonaro, para 2023, os descontos indevidos aumentaram 84%. De 2023 para 2024, o aumento foi de 273%. Lula também não falou, claro, que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que ele ainda não demitiu, foi alertado sobre os desvios e nada fez. Atas das reuniões do Conselho Nacional de Previdência Social mostram que Lupe foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões em junho de 2023, mas levou 10 meses para tomar alguma providência. Ele já admitiu que sabia fazia muito tempo dos desvios, mas que não tinha ideia do volume roubado pelos sindicatos e pelas associações. Então, esperou 2 anos para ser surpreendido e ficar furioso com os corruptos. É, com certeza, junto com Lula, uma das almas mais honestas deste país.
No pronunciamento sobre o Dia do Trabalhador, que virou também Dia da Trabalhadora, Lula não falou de seu irmão mais velho, José Ferreira da Silva, o Frei Chico, que é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, uma das entidades investigadas pela roubalheira no INSS. O tal Sindinapi, em 2022, último ano do governo Bolsonaro, tirou de beneficiários do Instituto 88 milhões de reais. Em 2023, primeiro ano do terceiro mandato de Lula, foram 149 milhões. E no ano passado, 154 milhões. Imaginem se um irmão de Jair Bolsonaro estivesse na situação do Frei de Araque, que nem acredita em Deus. Seria um escândalo. Só que Lula parece sempre destinado a ser perdoado pelos incautos, pelos supremos. É o comunista típico, sempre abraçado a mentiras, propagando um mundo irreal em cadeia nacional o tempo inteiro. E assim, todos os dias são feitos de falsidades. Todo dia, 1º de maio, pode virar 1º de abril. É muito bom ter você aqui no meu canal pessoal acompanhando o vídeo da minha coluna dominical. E eu lembro que na descrição deste vídeo você encontra o link para a revista digital Timeline que eu lancei aqui nos Estados Unidos. Tem muito conteúdo gratuito, você pode fazer uma degustação e depois é só clicar no botão assinar para conhecer os nossos planos de assinatura. Você vai ter acesso a todo o conteúdo da revista, sem barreiras, a lives exclusivas, a promoções especiais de livros e espetáculos culturais, descontos em cursos. Eu tenho certeza de que você vai gostar muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo. O Eduardo Bolsonaro e o Luiz Ernesto Lacombe são vozes incansáveis na luta pela verdade e pela liberdade, né? Eles estão enfrentando com coragem a narrativa opressora da esquerda e do establishment. Deixa sua nota de 0 a 10 para o impacto deles no debate público. Deixa aqui sua nota. Essas arbitrariedades do STF, lideradas pelo Moraes, representam um ataque frontal à democracia brasileira, com inquéritos como o das fake news, que foi usado para censurar deputados, jornalistas e cidadãos. Ele viola a liberdade de expressão e o devido processo legal, né? A gente também presenciou aqui, noticiamos várias vezes as prisões sem provas robustas, como a dos parlamentares e também, obviamente, a dos manifestantes do 8 de janeiro, que mostram um judiciário que age como um braço político, não como guardião da Constituição. Então, se você quer apoiar a anistia aos presos do 8 de janeiro, se torne membro aqui do canal. Uma forma da gente brigar é via PL. A 2858 é uma necessidade urgente para reparar as injustiças contra essas pessoas que, na maioria ali, elas protestavam por desconfiança nas instituições, não por intentos golpistas. Então, essas sanções do Trump contra o Moraes, como foi sugerido pelo Eduardo aqui, elas seriam um freio para esse autoritarismo. Elas sinalizam que o mundo observa os abusos do STF. A visita do David Gamble ao Brasil vai reforçar que essas sanções estão mais próximas do que nunca, estão mirando Moraes e não o Brasil, como o Eduardo esclareceu. Enquanto isso, o Jair Bolsonaro, que foi internado recentemente, continua enfrentando perseguições judiciais que a Globo, com sua cobertura tendenciosa, fica amplificando, distorcendo os fatos para pintar o Bolsonaro como vilão. O Olavo de Carvalho, meu professor, com sua genialidade, ele já alertava sobre a infiltração ideológica nas instituições e hoje a gente vê a profecia do Olavo se concretizar no STF e na mídia. O Lula e o Haddad, eles aprofundam a crise com políticas econômicas desastrosas, como os gastos bilionários do MST que a gente falou semana passada, na pauta da semana passada, né? Enquanto eles ignoram a inflação e eles esmagam o povo. A Globo, que o Lacombe já criticou com razão, segue sendo a porta-voz do PT, segue manipulando a narrativa para proteger o desgoverno e para atacar a direita. Então, a anistia, as sanções e a resistência de figuras como o Eduardo são o caminho para a gente resgatar a soberania popular. O Congresso deve agir aprovando a PEC 3 de 2021 para limitar as decisões monocráticas do STF e para garantir a anistia. Enquanto o Senado a gente precisa cobrar os senadores inertes para investigarem os abusos do Moraes. Como o Olavo já dizia, a luta pela liberdade contra o totalitarismo disfarçado de democracia. Então, compartilhe esse vídeo e se junte a nós na luta pela justiça e pela verdade, se tornando membro do canal para apoiar os presos políticos do 8 de janeiro.
Enquanto Lula tá queimando o dinheiro do povo, eu ganhei mais de 12 mil reais com um único vídeo, meu querido! Dá pra você replicar isso aí, ó, usando inteligência artificial, automatizando tudo com IA. Até a minha avó, que sabe mexer no WhatsApp, ela consegue pedir pra IA fazer os vídeos e monetizar. Eu vou te passar tudo, passo a passo, do zero à monetização, tudo o que você precisa para monetizar os teus perfis também. Treinamento mais completo do Brasil por apenas R$ 57. Me chama aqui no WhatsApp, eu vou te mostrar meus 11 canais monetizados, placas de premiação do YouTube, resultado dos meus alunos e dos meus mentorados e principalmente como que eu vou te ajudar a você monetizar também. Chama aqui no WhatsApp, vamos trocar uma ideia.